Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Eu me chamo Bruno Linhares, cristão católico, cirurgião dentista e investidor de criptomoedas. Como eu sempre falo, galera, você que seguir aqui o canal, o que você vai ter aqui? Quais são os conteúdos que você vai encontrar aqui no canal sempre? Primeiro e o mais importante de todos sempre vai ser a leitura da palavra, galera. Sempre. Isso é o mais importante. É o mais importante, a gente deixar a meditação da palavra, ler a palavra, meditar a palavra todos os dias. E segunda coisa que você vai encontrar aqui sempre, investimentos. Sempre nós vamos ter aqui conteúdo sobre investimento. Então, antes de mais nada, quero lhe pedir a gentileza de se inscrever no canal. Então, se inscreve aí no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com familiares e amigos. E vamos embora para a nossa leitura. Bom, antes de tudo, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acalma seu coração. Eu entrei nesse vídeo aqui elétrico, acelerado, então vamos dar uma acalmada, vamos respirar. Calma o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, galera. Seguinte, a palavra que nós vamos ler e meditar hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Caneta na mão, caderno em cima da mesa. Anotem tudo aquilo que vocês acharem importante. Eu sempre falo sobre isso, galera. A palavra de Deus é a única verdade que a gente tem nesse mundo. É a palavra de Deus. Dentro dela tem tudo aquilo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para ser feliz, para sermos prósperos, para estarmos com a consciência leve e tranquila, está aqui dentro. Então, por que a gente não vai anotar e mais lá na frente refletir sobre isso? Quero pedir a Deus então que derrame sobre vocês o Espírito Santo. Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos dê a graça, Pai, do dom do discernimento, do entendimento, dai-nos sabedoria, capacidade de compreender as Tuas palavras. Venha sobre nós a Tua luz, a Tua graça. Coloque Suas mãos sobre a cabeça de cada um de nós e nos abençoe, Senhor, para que possamos ter um dia próspero, sempre unidos a Ti. Amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Então o rei Herodes, ele começou a torturar seguidores de Cristo e matou Tiago, um dos apóstolos, a espada. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento, os pães ázimos. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um. Olha como. Vamos terminar isso aqui. Com a intenção de apresentá-lo ao povo, encerrado na prisão. Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Então vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Os apóstolos, então isso aqui, os Atos dos Apóstolos, ele mostra toda a dinâmica que os apóstolos tiveram pós-ressurreição de Cristo. Então aqui já tinha acontecido o cenáculo com Maria, os apóstolos já tinham recebido a unção do Espírito Santo por Jesus e já estavam pregando o reino de Deus pós
ascensão de Cristo, pós-ressurreição de Cristo. O que acontece com os apóstolos? Todos eles são perseguidos. Então, aí eu te pergunto, você, nós vamos ficar chateados quando alguém nos perseguir porque a gente acredita em Cristo? Isso sempre aconteceu, desde que Jesus fundou o cristianismo. Desde que Jesus fundou o cristianismo, os cristãos são perseguidos. Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo. Mais uma vez aqui, se Herodes, presta atenção nessa parte, se Herodes tivesse matado Tiago, Herodes matou Tiago, se com essa ação de Herodes o povo judeu tivesse se revoltado, a classe política tinha parado de perseguir cristãos. Porque Herodes aqui representa a classe política da época. Só que ele viu que isso agradava os judeus. E os judeus eram quem? Os judeus eram o povo de Deus. Os judeus eram o povo de Cristo. Os próprios judeus, ou seja, os irmãos de Cristo, os irmãos dos apóstolos, se agradavam com aquilo. Então Herodes intensificou. Qual foi a ideia? E por que ele vai acima? Ele vai direto em Pedro? Porque Pedro é a cabeça da igreja. A cabeça não. A chave da igreja. Pedro tem a chave da igreja na mão. Então Pedro na terra era a maior representatividade cristã. Por isso que ele foi atacado. Agora, seguinte, vão te atacar. Você como cristão, não pense que você vai ter vida mansa. Você vai ter o amparo de Cristo, que é muito melhor do que ter uma vida mansa. O que foi a palavra de Jesus pra gente? No mundo terás aflições. Olha Pedro passando por uma aflição aqui. Mas coragem, porque eu, seu Deus, venci o mundo. Sempre, galera. Sempre o cristão vai ser perseguido. E não pense que agora acabou. Acabou para a igreja vai morrer, todos os cristãos vão morrer. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Pô, como que você sabe disso, Bruno? Nós somos o povo eleito. Nós somos o povo escolhido por Cristo. Ele mesmo falou, coragem, eu venci o mundo. E aí o que acontece? E aí, voltando aqui, vamos continuar nessa parte. Herodes manda prender Pedro. Mas você vê que ele teme a Pedro. Vão te atacar. Você que é cristão, você vai sofrer ataque. Mas você pode ter total certeza que quem te ataca tem medo de você. Porque ele sabe que está mexendo com a luz. A treva sabe o poder que a luz tem. A treva sabe o poder que a luz tem. O que Herodes faz? Ele bota 4 grupos de 4 soldados. E Pedro aqui já era idoso. Só que no fundo, Herodes sabia com quem estava mexendo. No fundo ele sabia, cara, esse cara é protegido por algo sobrenatural. Para eu manter ele preso aqui, eu vou ter que ter uma guarda super equipada. Ele bota 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados só para vigiar Pedro. E Pedro fica preso. 2 soldados dormem com Pedro dentro da cela. Pedro preso, um braço de Pedro preso a um soldado e o outro braço preso a outro soldado. Loucura, né? Para que isso tudo? Para um idoso que já estava preso? Porque ele achava humanamente que assim seria impossível Pedro escapar da prisão. Mas vamos continuar.
lembrando que a igreja orava por ele a Deus. Olha a importância de uma comunidade. Olha a importância de um grupo de pessoas estar orando por um bem comum. Quando você está com uma quantidade de pessoas na mesma frequência para buscar o mesmo objetivo. Ora, quando Herodes estava para o apresentar, ou seja, ele ia ser preso, ele ia ser morto. Herodes ia apresentar Pedro para a população e ia matá-lo ali em praça pública. Naquela mesma noite, dormia Pedro entre dois... Olha só, isso aqui é importantíssimo, cara. Dormia Pedro entre dois soldados ligado com duas cadeias. Agora vamos lá, vamos voltar para a gente. Eu, Bruno, fui preso. Tô preso. O cara que me prendeu colocou 4 grupos de 4 soldados para me vigiar. O cara que me prendeu me colocou para dormir com 2 soldados, um de cada lado, algemados em minha mão, para eu não ter liberdade de ir e vir nem dentro da minha cela. O cara que me prendeu acabou de matar um irmão meu à espada, que foi o Thiago. E essa é a última noite que eu vou ter no cárcere antes de ser apresentado para o povo, sabendo que eu ia morrer. Cara, você ia conseguir dormir? Você ia conseguir dormir? Eu falo pra mim, essa pergunta que eu tô fazendo pra você, eu tô fazendo pra mim. Bruno, você ia conseguir dormir? Ó, eu não sei vocês, mas eu vou confessar uma coisa. Eu, Bruno, por muito menos do que isso eu perco noite de sono. Olha como minha fé é um nada, cara. E eu me envergonho disso, gente. Sinceramente. Eu me envergonho de dizer isso para vocês. Como a minha fé em Deus é pequena, lendo essa passagem aqui. Porque por muito menos, cara, eu perco a fé. Por muito menos eu não durmo. Às vezes tem um boleto para pagar na semana, que o dinheiro não está na conta, e aí eu já perco o sono. Algo importante para fazer no outro dia, perco o sono. Fala no ouvido de vocês. Pedro ia ser morto no outro dia. E sabe o que ele fez? Dormiu tranquilo. Ai, meu Deus do céu, coragem, eu venci o mundo. Coragem. Olha que atitude de fé do Pedro. Cara, o cara sabia que no outro dia ia ser morto. Tava pleno. Tava sereno. Porque, cara, pra você dormir você tem que estar tranquilo. E ele tava dormindo de boa, tranquilo. Por quê? Ele colocou a vida dele em Cristo. Ai! Isso precisa entrar na nossa mente, galera. Isso precisa entrar no nosso coração. O natural não é maior que o sobrenatural. O natural, que é o que a gente vê aqui, ó. Meu olho já é grande, mas ó, com isso aqui, com os olhos que Deus nos deu, a gente só consegue ver o natural. A gente só consegue ver o físico, que a gente consegue palpar. O físico não é maior do que o espiritual. Nunca vai ser. Não podemos perder a fé em momentos de dificuldade. E isso eu estou falando não só para vocês, mas para mim, pessoal. Porque eu tenho aqui, ó, 2 ouvidos que estão próximos à minha boca. Não podemos perder a fé em momentos de dificuldade. É nesse momento que você precisa provar sua fé. É nesse momento, Bruno, que você precisa provar sua fé. É nesse momento que você precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E na hora que você for fechar os olhos, Senhor, eu confio em vós, pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. Tu és a minha rocha protetora, Senhor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu rochedo, Senhor. Esse problema, essa dificuldade, essa doença, isso não é maior
do que a tua graça sobre mim. Essa falta de dinheiro não é maior do que a tua graça sobre mim, Senhor. E apresentar a Deus, Senhor, apresento a Ti esse boleto. Me ajude. Mostre-me o caminho, Senhor, para que eu possa ganhar o dinheiro necessário para pagar isso. E aí, relaxe no Senhor. Pega todo o problema que você tem, todo, já eu vou falar tudo isso. Bruno, pegue todo o problema que você tem, todo. Amassa ele e joga fora. Tá aí, galera. Tá aí uma coisa que eu vou fazer. Caneta, papel, anotar tudo aquilo que eu acho que é problema, porque a gente só acha que é problema. Anota tudo aquilo que está te trazendo incerteza, anota tudo aquilo que está te trazendo pânico, anota tudo aquilo que está te trazendo dor, sofrimento, anota tudo que está tirando a tua paz, anota tudo. Depois que você anotou tudo, faça a sua oração entregando aquilo a Deus. Fez a sua oração, entregou a Deus, amassa e queima. Acabou. Se desconecta disso. Os guardas, Dom Pedro, entre dois soldados ligados com duas cadeias. Os guardas, à porta, vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Chegou a luz. Aonde tem a luz, as trevas não sobressaem. Bastou um anjo do Senhor. Bastou um anjo do Senhor. E aí eu falo com vocês. Pedro precisava estar calmo e confiante. A gente, eu e você, quando a gente estiver na tribulação, quando a gente estiver nesse momento de cárcere, se sentindo preso, olhando para um lado e para o outro e não vendo luz, não vendo como solucionar aquilo que a gente está passando, calma, porque Deus vai te enviar um anjo do Senhor. Se tiver bons amigos, tenha bons amigos. Peça a esses bons amigos para orarem por ti. E se mantenha em oração. Se você se mantiver em oração, se eu me mantiver em oração, Deus vai enviar esse anjo que vai clarear tudo. Às vezes, é uma palavra que ele vai dizer para você. Às vezes essa palavra vem da onde você menos espera. Às vezes é um outdoor na rua. Você parou o carro no semáforo, um outdoor na rua, uma frase que está ali. É Deus levando você para a luz e aquilo resolve um problema seu. Só que você precisa estar calmo. Imagina se Pedro estivesse rodando para lá e para cá. Ele não ia estar confiante em Deus. Como Deus vai agir em mim se eu estou querendo resolver sozinho? Não significa ser preguiçoso. Não significa ser preguiçoso. Confiar em Deus, esperar em Deus não é ter preguiça. É se manter firme, se manter fiel, se manter caminhando, se manter trabalhando, se manter orando, que o anjo vai aparecer. Tocando no lado do Pedro, o anjo despertou-o. Ei, ele nem falou, só fez isso. Suave. E aí falou, levanta-te depressa. Disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. Então, nesse momento, a algema se abre, só com a voz do anjo. Ei, Pedro, levanta-te depressa. O anjo ordenou, cinge-te a calça, as tuas sandálias. Cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. Olha o temor. Temor e obediência.
de Pedro. Pedro perguntou quem era. O que você vai fazer nessa hora? Ei, peraí. Tá me levando para onde? Como assim? Herodes vai adiantar a minha apresentação? Não questionou em nenhum momento. Não questionou em nenhum momento. Levantou. Por quê? Porque ele estava confiante em Deus. Ele estava confiante em Deus. Se ele não confiasse em Deus, nessa hora ele ia lutar. É o que a gente faz quando a gente não confia em Deus. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Tudo foi abrindo, todo o caminho foi clareando. Ele andando com o anjo, tudo aquilo que parecia impossível foi tornando possível. Foi acontecendo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Foi para onde? Foi para os seus. Saiu do problema? Foi orar. Na mesma hora ele foi para lá, foi orar. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rosa adiantou-se para escutar. Isso aqui foi tudo de madrugada, tá? Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Quem disse isso foram os apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que passaram 3 anos ali, em intimidade com Cristo, aprendendo tudo com o nosso Redentor, aprendendo tudo. Passaram ali, quase que 24 horas por dia, era um intensivão. O que eles estavam fazendo? Eles não estavam orando? Não estavam orando e pedindo a Deus para libertar Pedro? Quando eles escutam da criada que Pedro estava na porta, eles não acreditaram. Olha que louco. Por que eles não acreditaram? Se eles estavam rezando justamente por isso, estavam pedindo justamente por isso a Deus. Porque, galera, e isso são os apóstolos. Imagina a gente, cara, que não andamos 3 anos seguidos em contato com Cristo. Mas por quê? Porque a gente vai estar, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar em conflito entre o carnal e o espiritual. A gente vai pedir a Deus a solução espiritual. Quando ela vier, o nosso carnal vai querer bloquear e não vai acreditar. O que a gente tem que fazer? Não deixar que o carnal sobressaia pelo Espírito, senão a graça não acontece. Se eu acreditar só com a cabeça, só com os olhos, e não acreditar com a minha alma, não vai acontecer. É muito difícil isso. Para nós adultos. A criança faz isso o tempo todo, gente. Por isso que Jesus falou: tenha um coração de criança. Seja como criança. A criança acredita em tudo que você fala. Eu vejo a minha filha lá, meu Deus do céu. Como ela acredita em mim.
como ela tem plena certeza naquilo que eu falo. E mal sabe ela que ela me ensina muito, muito. Porque é assim que tem que ser com o reino de Deus, pessoal. Com o reino de Deus a gente tem que ser como criança. Acreditar com a alma, com o fundo da nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente. Não adianta trazer para o carnal. Se trouxer para o carnal, vai quebrar a conexão. E continuaram. Cadê? Disseram-lhe, estás louca. Olha como é que repreenderam ela. Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então é o seu anjo. O que significa? O que é isso? Então Herodes já matou ele e o anjo dele está aqui. E a alma dele está aqui. Os apóstolos. Tá vendo por que a gente precisa brigar sempre contra a nossa carne? E aí entra o quê? Oração, jejum, vigília. Precisamos mortificar a carne. Precisamos. Se a gente aprender a viver aqui no mundo carnal, mas com a essência espiritual, nossa, vai ser tão mais fácil passar por aqui. A nossa vida vai ser tão mais leve. Aí, olha, Pedro continuava a bater na porta. Afinal, abriram a porta. Viram-no e ficaram atônitos, não acreditaram. Viram e mesmo assim não acreditaram. Ele, acenando-lhes com a mão, que se lhe calassem. Calma, gente, é madrugada, vocês vão chamar a atenção. Contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse, comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Esse aqui é o outro Tiago, tá? Tinham 2 Tiagos apóstolos. Esse aqui é o outro Tiago. Em seguida saiu daí e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando-o e não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou suplicá-los. Em seguida, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Essa é a palavra de Deus, moçada. Olha, não sei para vocês, mas para mim, o que ficou muito forte nessa palavra aqui é o quanto a minha fé é pequena, comparada ao Pedro. Isso é óbvio, né? O quanto eu perco, galera, o quanto eu perco a paz, o quanto eu me irrito e às vezes nessa minha irritação eu acabo machucando minha filha com palavras, ferindo minha esposa com palavras, porque eu estou com a mente toda preocupada com problemas. O cara estava preso. O cara estava prestes a ser morto e mesmo assim ele deitou e dormiu serenamente. Mesmo assim ele continuou confiando em Deus, colocando a vida dele toda em Deus. Nossa. Que prova de fé. Que prova de fé. Confesso para vocês que eu tô em êxtase com isso aqui. Eu tô sem reação. Eu tô refletindo aqui a minha vida e lembrando de momentos em que eu estou me envergonhando agora. Sinceramente, galera. Sinceramente. Outro ponto importante aqui, olha. Cinge-te com calça, cinge-te e calce tuas sandálias. Então, se vista e coloque sua capa. Porque a capa de Pedro representava o cristianismo. Olha como é importante a vestimenta. Olha como é importante a gente estar ligado na vestimenta. E às vezes
Hoje em dia menos, galera. Hoje em dia menos. Mas antigamente eu não me importava muito com a roupa que eu ia pra missa, não. Hoje menos. Hoje eu me importo muito, cara. Porque, cara, olha aqui. Eu tô indo celebrar a vitória de Cristo. Eu tô indo pra missa celebrar a Eucaristia. Tô indo celebrar o corpo e sangue de Cristo. Pô, meu, eu não posso ir de qualquer jeito. Eu tô indo ficar de frente do Altíssimo, do Rei dos Reis. Eu não posso aparecer para ele de qualquer jeito, cara. Eu tenho sim que botar uma roupa apropriada. Eu tenho que ir com o coração aberto, exultante de alegria, porque eu vou ver o meu Senhor. Coloca sua capa, Pedro. Volta pra batalha, cara. Coloca sua capa, Bruno. Qual é a sua capa? Qual é a sua capa que o identifica como um cristão, como um filho de Cristo, como um amado de Deus? Coloca essa capa e vai pra batalha. Com o coração, com a sua mente toda no altar de Cristo. Vai pra batalha. Ele já venceu essa batalha. Ele só quer que você passe por isso para que a sua vida sirva de exemplo. Porque a gente está aqui a gente precisa continuar a batalha dos apóstolos. Precisamos continuar pregando a palavra. Precisamos continuar mostrando para esse mundo que não há lugar melhor do que no colo de Deus. Não há lugar melhor do que no abraço do Pai. Não há sensação melhor do que a bênção da mãe, a intercessão da mãe. Vai na fé, meu irmão. Independente do que você estiver passando. Eu rogo a Deus para que você tenha essa fé de Pedro. Eu rogo a Deus para que você tenha essa fé de Pedro. Eu rogo a Deus para que eu tenha essa fé de Pedro. Independente da situação, confiar plenamente no Senhor. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Acione o sininho para que você possa ver nossos próximos conteúdos. Vá em paz. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.